Tá bom. Olá, Beatriz! Olá, bom dia, tudo bem, Nirvana? Bom dia! Apresento vocês Beatriz Gunsel, terapeuta de Body Talk, terapeuta de outras abordagens e fonoaudióloga de formação. É um prazer poder conversar com você sobre Body Talk. O prazer é todo meu, é uma técnica muito queridinha, que me trouxe tantas bênçãos, tanto autoconhecimento. É uma alegria estar aqui. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Quero que você conte um pouco pra gente essa série de Body Talkers falando de Body Talk. É pra gente escutar do próprio terapeuta, não só tudo que ele passa na clínica, todas as transformações e transmutações que ele assiste tão ao vivo, mas também tudo que ele consegue ver nele mesmo, tudo que ele percebe o quanto é potente essa abordagem na própria vida. Conta um pouco pra gente como o Body Talk chegou pra você e como tem sido esse processo seu como terapeuta e como Beatriz Body Talkando você. Isso. Bom, Body Talk chegou na minha vida como um presente. Na verdade, eu estava num outro curso de uma outra abordagem. E durante a apresentação desse outro curso, um terapeuta, uma pessoa foi se apresentar e disse: meu nome é tal, eu sou terapeuta Body Talk. Imediatamente, meu coração pulou. Eu fiquei taquicárdica, comecei a suar. Eu falei: nossa, eu preciso falar com esse moço. O que é esse nome? Eu já estava há um tempo querendo tocar nas pessoas, querendo entender o que está por detrás dos sinais e sintomas. E a fonoaudiologia, ela traz isso, mas a gente acaba trabalhando os sintomas. Então, a gente ajuda de uma maneira, ao meu ver, restrita. E eu queria entender por que aquela criança demora para falar? Por que aquele professor fica com um nódulo, sendo que ele já reaprendeu a falar? Já fez os exercícios, tem uma impostação vocal adequada. O que está por detrás disso? Então, justamente eu estava nesse outro curso buscando isso. E aí, quando o rapaz se apresentou, eu sou o terapeuta Body Talk, eu fui falar com ele. E eu conheci o Body Talk recebendo uma sessão de Body Talk. Ele falou: olha, eu não vou te explicar. Na hora do intervalo, eu vou fazer uma sessão em você. E foi incrível, porque eu comecei a perceber o quão meu corpo, não apenas a questão mental, emocional, armazenava todas essas informações da minha biografia, da minha história. E o meu corpo começou ali a contar toda a história para ele a partir do biofeedback muscular. Eu achei aquilo mágico. Eu falei: eu quero ser professora disso, eu quero trabalhar com isso, eu quero dar aula com isso. Sabe, eu fiquei tão empolgada, tão entusiasmada. 2 meses depois, eu estava fazendo meu primeiro curso, que é o Body Talk Acesso. E realmente, assim, as surpresas que eu tive lá na clínica, com os pacientes, com as criancinhas de fono que eu atendia, realmente foram surpreendentes. E daí começou a minha jornada. Então, aí eu fiz o Fundamentos, refiz o Fundamentos 3 ou 4 vezes, nem me lembro mais. E aí depois fui fazendo os módulos avançados e as coisas foram se encaixando de uma maneira tão simples, tão sutil, tão natural. E hoje é a técnica que eu amo, é o que faz muito sentido para mim, é o que transformou a minha vida verdadeiramente, assim, de dentro para fora. Então eu percebo assim, Sim. Quando eu, Beatriz, eu tenho algum sintoma físico, Exato. eu olho para mim. Porque a nossa tendência qual que é, Olhar para fora. Olhar o que aconteceu, culpar o chefe, culpar o marido, culpar os filhos. Então, depois do Body Talk, eu percebi em mim o que esse sinal está querendo me dizer. O que esse sintoma está querendo me informar. Qual é a história da minha vida que eu ainda preciso olhar. Então, para mim é mágico, assim, poder ter essa ferramenta e poder me conhecer melhor. Agora há pouco eu te interrompi porque justamente eu ia te perguntar um exemplo disso. Você consegue lembrar agora de um exemplo que para você tenha sido muito... que tenha te chamado impactante. A atenção, muito impactante? Sim, desse ano, por exemplo. Logo depois do Réveillon, festa, e a gente acaba exagerando na comida, eu fiquei com uma perna inchada. Totalmente inchada. E eu falei: nossa, tá com acúmulo de líquido, tá com acúmulo de água, tá com ausência de fluxo em alguma esfera da minha vida. Então, eu não fiquei só pensando no excesso de alimentação que eu ingeri. Eu fiquei olhando para a ausência de fluxo pela qual realmente eu estava passando ali. E aí eu pedi ajuda, eu pedi uma sessão à distância para um colega, para que ela me fizesse compreender qual era a ausência do fluxo, qual era o medo pelo qual eu estava me passando, porque
água, a gente sabe que é o medo, tem uma relação direta com o elemento água, e aí era uma relação de medo mesmo com algo profissional que eu não estava fazendo, que eu estava totalmente emperrada. E isso manifestou no meu corpo. Então eu acho tudo isso tão incrível. E aí depois dessa sessão, além da perna melhorar, eu fui com medo mesmo, né? Fui no fluxo profissional e a perna tá ótima. Ótimo. Sabe uma coisa que me chama a atenção dessa história, e tem tudo a ver com como eu te reencontro, né? A gente já se conhece há algum tempinho, eu tive a oportunidade, a graça de fazer fundamentos com você me monitorando, né? Sim. É que é uma alegria, eu também sinto isso depois de anos de Body Talk, porque mesmo quando a gente está na tristeza, a tristeza é real, e quando a gente está na alegria, a alegria é muito real, sim, né? Muito bonito te ver assim, como você sempre foi, mas é sempre uma alegria que o Body Talk traz, que é isso, eu estou tentando me expressar da melhor forma, parece cada vez mais real, as pessoas parecem cada vez mais reais. Sim. Como é que é isso na tua vida? Como é que você foi lidando isso, inclusive nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos pessoais, onde você está cada vez mais verdadeira? As pessoas te falam isso, falam, puxa, que negócio é esse aí que você está assim tão real? As pessoas te veem assim também? Eu ouvi assim da minha cunhada querida, que ela é psicóloga, ela falou assim, nossa, você tá sem uma máscara. Eu falei, nossa, é verdade, é exatamente isso, porque não tem mais um arquétipo, não tem mais uma necessidade de não ser quem eu não sou, sabe? E incluindo toda a minha sombra, todas as minhas dificuldades, todas as minhas aspirações, os meus anseios, os meus medos, as minhas tristezas. Porque as pessoas têm uma ideia de que, virou Body Talk, vai se iluminar, vai ser sempre feliz. Só que a gente lida com o problema, lida com a tristeza, com o medo de um outro lugar. E isso que é incrível nessa técnica, porque a gente vê que tá tudo aqui, né? Todo o potencial tá no corpo-mente, né? Então, a partir do momento que você tem essa clareza, essa consciência, gente, é incrível como as coisas mudam, né? Como as coisas se desenroscam. Sim. Então, tem esse exemplo da minha cunhada, muito recente, é tão bom ver você. Né? Natural, E mesmo os pacientes, né, querem entender como que você lida com os problemas, como que você dá conta com 3 crianças, morando numa cidade, trabalhando em outra, indo para São Paulo fazer outras coisas. Como que você consegue? Eu falo, olha só, eu coloco algumas coisas na prioridade. E também tem o autocuidado, né? O Body Talk, ele traz essas técnicas de autoajuda, né? Então, meu primeiro curso é o Acesso, que é o meu curso queridinho, que eu faço em todas as crianças lá no meu consultório toda semana. Então, o Acesso, ele te dá essa regenerada, absurda no corpo-mente, e é essa maneira que eu acabo me cuidando. Sim. E sendo eu mesma, mais verdadeira. Sim, sim. Puxa, é uma história, além de tocante, além de inspiradora, ela tá cheia de energia, né? A gente está começando, eu espero estar começando um fluxo de entrevistas, quero ouvir muito dos meus colegas, a ideia é que a gente espalhe isso e espalhe essa ideia de realidade, né? Essa consciência que é tão real na vida da gente, né? A gente até talvez desmistifique um pouco essa ideia de uma abordagem que é de saúde, que é de consciência, mas que parece tão, assim, não é nada assim, é muito real, não é, Bia? Que parece tão separada, né, Nirvana? Que parece tão separada, porque as pessoas, no início da minha carreira como Body Talker, e eu acho que você deve ter passado pelo processo também, que foi assim, isso é muito pra mim, eu não tô nesse nível, eu nunca vou chegar lá. Só que, gente, é a jornada que é bonita, né? A caminhada que é gostosa, e apreciar a caminhada, mesmo quando a vida te presenteia um baque. Pra mim, esse ano, assim, tá sendo um aprendizado gigantesco, e perceber isso no meu corpo tá sendo algo incrível, como por exemplo, outro sintoma que eu tive foi queda de cabelo. Essa é uma pauta que quando eu mudo assim muitos ciclos da minha vida, isso reflete no meu cabelo. Então eu olhar para isso e falar, ok, o que isso tá querendo dizer? Não que eu vá interromper uma visita num dermatologista, não é nada disso, mas é entender que o sintoma ele traz uma história pela qual a gente está excluindo.
Então, não é viver, né, na separação da iluminação, de, ai, é tudo ótimo. Que não é, não. É difícil. Mas Exato. tendo consciência disso, a gente consegue viver no fluxo. Que Isso é delícia. maravilhoso. Que delícia. Então, eu acho que eu vou, Maravilhoso. se você me permite, eu vou revisar nosso encontro aqui, nosso bate-papo, dizendo dessa ideia tão real que você trouxe ao Body Talk, né? Uma abordagem de consciência, mas que olha para algo que seja muito aqui agora, né? Das sombras que aqui agora estão e das transformações e da beleza da jornada, né? De apreciar a beleza de cada passo. Tô arrepiada. Foi literalmente uma graça te ouvir, né? No sentido da graça, da devoção, da bênção, essa palavra tão forte também, que muito embora a gente saiba, e acho que é bom a gente comentar com as pessoas que vão nos assistir, que o Body Talk não tem uma capa religiosa, muito pelo contrário, ele tem uma fundamentação tão filosófica, tão bem sustentada, mas ainda assim, tudo isso que a gente está assistindo de você agora falar é uma ascensão, né? É uma experiência de espiritualidade diferente, né? De saúde a partir de tudo isso. Foi um prazer te ouvir. O prazer é todo meu. Eu adoro compartilhar, eu adoro essa troca. Eu tô no interior, eu fico um pouquinho isolada. Eu sei que vários colegas também ficam porque moram longe, mas a tecnologia nos conecta e nos une. Eu tô sempre à disposição. É um prazer mesmo. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa, que foi incrível. Parabéns, adorei. Por favor, comenta um pouco com com as pessoas, onde está as suas redes sociais, manda um pouco teus contatos aqui para as pessoas poderem te achar. Sim. Fica mais fácil o contato pelo Instagram, @fonoaudiologia sistêmica, tudo junto. E no Facebook também tem a fanpage Fonoaudiologia Sistêmica. Perfeito. E lá eu sempre bato um papo falando de Body Talk, faço lives e alguns videozinhos no Stories. Me acompanha que é bem legal. Ótimo, ótimo. Vai ser sempre um prazer ter você pertinho. Obrigada novamente, Beatriz. Obrigada, boa semana. Um beijo grande. Igual, um beijo. Um beijo. Tchau.